Olá, você que se liga conosco, muito obrigado pela sua audiência. Está no ar mais uma edição do Nossa Unesc, o programa das boas notícias da nossa universidade comunitária. Por aqui, tudo que é destaque na pesquisa, na extensão, nas relações com a comunidade e tudo o que faz a nossa Unesc. E esse é um programa da Ecocria, Escola de Comunicação Criativa da nossa universidade. Convidamos você a conhecer o jeito Unesc de formar os profissionais do futuro no jornalismo, na publicidade e propaganda e na comunicação digital. Vá lá no graduação.unesc.net, conheça mais da Ecocria. Bem, o programa de hoje vai se dedicar a falar de uma pesquisa. Pesquisa muito interessante, das inúmeras pesquisas que temos em andamento aqui na universidade, mas essa pesquisa apanhou um recorte importante da pandemia de Covid-19. Essa pesquisa Mental Covid faz uma análise das repercussões da pandemia na saúde mental da população e apanha não somente Criciúma como referência, apanha uma cidade que tem um perfil populacional de quantidade e alguns fatores mais que aproximam essa cidade de Criciúma. É uma cidade lá do Rio Grande do Sul. A gente vai explicar melhor essa pesquisa. Em seguida, em instantes, apresento o nosso convidado e vamos buscar informações, buscar com o nosso pesquisador aqui da Unesc um pouco mais do que foi apurado até aqui nesse levantamento tão interessante, que traz um termômetro, traz um ponto de vista, traz uma digital e inúmeras conclusões, com certeza, sobre o que a pandemia ocasiona na saúde mental das nossas populações. É assunto para a sequência. Agora, recado da Ecocria, a Escola de Comunicação Criativa da Unesc. Continue conosco. O pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc. Jornalismo, publicidade e propaganda e comunicação digital. Cursos semipresenciais com disciplinas online. Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio. Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa. Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível. Escola de Comunicação Criativa Unesc. Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo. De volta com o Nossa Unesc, aqui na nossa universidade comunitária, tenho a satisfação de receber o professor doutor Antônio Augusto Schaeffer, nosso professor do programa de pós-graduação em saúde coletiva, epidemiologista, que está com colegas seus à frente de uma pesquisa muito interessante, a pesquisa Mental Covid, que apura impactos da pandemia de Covid-19 na saúde mental da população e faz uma comparação, professor, entre duas cidades. E no íntimo aqui me sinto envolvido também, porque Criciúma, né, é a minha atual terra, e Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, que é a minha terra natal, de onde eu vim, de onde eu nasci lá em 79, inclusive. São cidades que têm populações semelhantes, né, mas que têm indicadores sociais diferentes, que têm N questões diferentes, e para fazer essa pesquisa, a Unesc tem uma parceria da Universidade Federal do Rio Grande, a Fundação Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, é parceira da Unesc nessa pesquisa, que é a universidade instalada lá em Rio Grande. Professor, obrigado pela presença aqui. Vamos falar bastante dessa pesquisa, o que foi possível apontar até agora, por que essa escolha de Criciúma e Rio Grande. Nos explique, professor. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o espaço. Então, Denis, foi bem interessante como surgiu essa parceria, porque no ano de 2019 nós havíamos feito uma pesquisa de base populacional aqui em Criciúma, né? Onde nós havíamos entrevistado 820 pessoas e coletamos uma série de informações, 2019. Acabou o ano ali, começou 2020, surge a pandemia, né, e tudo que nós estamos aí assistindo. E um estudo bem semelhante a esse que nós fizemos em 2019 havia sido feito em Rio Grande, com pesquisadores parceiros nossos, no ano de 2016. Então eles também tinham esse recorte de um ano anterior à pandemia, como era a saúde das pessoas. E aí, em contato com esse pesquisador, lá o Samuel Dumit, de Rio Grande, da FURG, nós escrevemos um projeto para a FAPERGS, que é a Agência de Financiamento de Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. E aí nós ganhamos o financiamento para conduzir essa pesquisa nas duas cidades, que são cidades, como tu bem conhece as duas, né, Denis?
que tem um perfil populacional, né, um quantitativo populacional muito semelhante, né? Criciúma tem um pouquinho mais atualmente, mas 2.000 habitantes a mais, uma coisa assim. Muito próximo em número de habitantes, mas questões socioeconômicas são bem distintas das duas cidades. Questão de densidade demográfica também, Criciúma tem uma densidade demográfica bem maior do que Rio Grande. E as duas cidades estão no extremo sul dos estados, né? Extremo sul catarinense, extremo sul do Rio Grande do Sul. Então a gente queria entender como é que a pandemia se comportaria ou se comportou nesses dois locais, né? Tem estruturas semelhantes, tem certas diferenças, e como é que ela aconteceu nesses dois locais. Aí que surgiu então essa ideia e essa parceria que a gente realizou a pesquisa. Muito bacana, Criciúma está agora aí com 217 mil habitantes aproximadamente, Rio Grande deve ter uns 215 mil agora. Rio Grande tem um porto, grande porto, é o terceiro porto em movimentação de cargas do Brasil. É uma cidade marítima, então, né? Criciúma não tem mar. Criciúma tem uma superfície muito menor, né, geográfica. Criciúma tem a densidade demográfica maior por conta disso. Rio Grande tem uma extensão grande de território, né? Então tem uma menor densidade demográfica. Criciúma tem um PIB mais elevado, né? Rio Grande é uma cidade mais empobrecida também. Então são fatores que vão pesar na questão mental. Mas vamos lá, vocês tinham os dados anteriores à pandemia. E aí vocês foram buscar novos dados, é isso, professor? Isso. Daí nós fomos a campo, como nós dizemos, né? Fomos coletar essas informações. Inclusive, esse é um ponto assim que a gente destaca dessa pesquisa, né? Porque, obviamente, seguindo todos os protocolos sanitários, nós fomos até a casa das pessoas. Então, é uma das poucas pesquisas que nós temos, assim, de dimensões como essa, né? Que nós entrevistamos mais de 2.100 pessoas nas duas cidades, que nós entrevistamos face a face, como nós aqui conversando, né? Então, foi bastante trabalhosa, assim, né? Porque foi a mais desafiadora das nossas vidas, né? Não só da minha enquanto pesquisador, dos pesquisadores de Rio Grande também, porque toda essa logística foi complexa. E se hoje em dia já tem uma resistência, muitas vezes, das pessoas em receber os entrevistadores na sua casa, especialmente por questões de segurança, né? De violência e tudo mais, imagine em meio a uma pandemia. Exato. Então foi um grande desafio para a gente chegar até as pessoas para poder entrevistar e entender, porque é só assim que a gente consegue, né, de fato entender como as coisas acontecem. E a gente até ficou bem surpreso, assim, tivemos uma receptividade muito grande da população aqui de Criciúma, de Rio Grande também, mas aqui de Criciúma, que não tem assim uma tradição tão grande em pesquisas nas casas das pessoas. Pelotas e Rio Grande tem uma tradição maior, há mais tempo se faz isso lá, mas a gente teve uma receptividade muito grande, né? Então, ao todo aí foram 2.170 pessoas, aqui em Criciúma 863 entrevistados, né? Para a gente conseguir entender essa influência da pandemia, tendo esse momento anterior e o durante. Bem, no antes, no dado anterior, para a gente chegar no dado durante a pandemia depois. No dado anterior, o que mais inquietava no que vocês concluíram inicialmente, professor, em relação à saúde mental? Como é que estava a saúde mental da população antes da pandemia? Isso, a gente já, antes da pandemia, a gente não coletou só informações de saúde mental, assim como nessa pesquisa atual, né? Mas a questão da saúde mental já é algo que os pesquisadores vêm se preocupando, que é um problema de saúde pública muito presente e aumentando, né? Então, questões de sintomas depressivos, até mesmo de ideação suicida, né? A gente publicou alguns trabalhos dessa primeira pesquisa sobre isso, né? Então, por mais de tudo isso que nós estávamos falando, né, da questão socioeconômica de Criciúma, muito boa em termos gerais, né, se nós analisarmos como o Brasil como um todo, e mesmo assim a gente tem bastante problemas de saúde mental, questões de ideação suicida importante a ser considerada também, e também questões de doenças crônicas, né, como obesidade, né, que é algo que nós estudamos bastante, questão de obesidade e atividade física. Então essas eram questões que nos preocupavam, e aí a gente tem essa informação do depois também. Adiantando um pouquinho nessa pesquisa, já que a gente não avaliou só a saúde mental, mas 40% das pessoas, Denis, referiram diminuir a atividade física durante a pandemia. 1 a cada 3 aumentou o peso. 1 a cada 3? 1 a cada 3 aumentou o peso. 1 a cada 3 referiu que está comendo mais durante a pandemia. Por todas essas questões do trabalho e de não sair de casa, atividades de lazer, né, restritas e tudo mais. Então, imagina a repercussão disso, né?
A gente se preocupa bastante com a saúde mental, o foco era esse também, mas a gente sabe a importância das doenças crônicas aí, né? Sobrepeso, obesidade, diabetes, hipertensão, tudo isso está sendo impactado e vai continuar sendo impactado. A nossa pesquisa foi até o início do ano de 2020, nós já esperávamos estar conduzindo essa pesquisa talvez no final e ainda continuamos, né? Embora estamos evoluindo bem, mas a gente ainda continua sendo impactado pela pandemia. Então, o que podemos dizer em suma, professor, é que dados que já eram preocupantes pré-pandemia se agravaram, né? Perfeito, Foi isso. Perfeito, exato. Eles se agravaram e a tendência é que eles sigam impactando por um bom período. Né? Se a gente imaginar aí 40% das pessoas diminuem a atividade física e 1 a cada 3 ter aumentado o peso, imagina a repercussão. E também a questão de buscar um atendimento médico ou de ter o acesso ao atendimento médico de saúde, tudo ficou comprometido, né? Já temos vários trabalhos e pesquisas sobre isso. Então a repercussão disso a longo prazo, além do impacto na saúde mental, nós também temos esses impactos na saúde física das pessoas. E porque essas pessoas, elas em algum momento, tomara não, né, mas é difícil que não aconteça, pelo menos uma parcela das pessoas em algum momento estará aí na rede pública de saúde, não só pela questão mental, mas também, principalmente, por uma questão associada à obesidade, cardíaca, algo assim. Então essas pessoas vão sobrecarregar o sistema de saúde também, né, professor? Sem sombra de dúvidas. Por isso, da importância da gente levantar esses pontos assim, para que o sistema, né, os órgãos competentes estejam atentos. Nós não vamos ter uma demanda só, como nós temos no centro de reabilitação, que é uma questão mais direta, né? Especialmente na questão respiratória das pessoas, que faz um trabalho excelente aqui em Criciúma, exemplo aí para o Brasil, mas nós vamos ter repercussão nesses outros problemas, nas doenças crônicas que nós já tínhamos antes da pandemia, sem sombra de dúvida agravou, e nós vamos ter uma demanda muito maior daqui para frente. A pesquisa, ela nos dois momentos, ela focou em alguma área do ponto de vista social, de renda, enfim, ou não? Ela é mais genérica? Não, isso é bem importante destacar. Então, a única coisa assim, nós estudamos adultos e idosos, pessoas com 18 anos ou mais. Mas por que a gente chama de um estudo de base populacional, uma amostra representativa? Porque a gente não vai num bairro só. A gente não escolhe, olha, eu vou ir no bairro Pinheirinho, no bairro Centro, porque é mais perto. Não, o que a gente faz é um sorteio, é de forma aleatória. Então a gente usa os setores censitários do IBGE, né, que as cidades são todas divididas em setores censitários, para que a gente possa, de forma aleatória, selecionar. Então a gente sorteia esses setores censitários e dentro deles a gente sorteia as residências. Porque senão a gente não consegue quantificar. Para a gente poder dizer que isso está acontecendo em Criciúma, eu tenho que entender o todo. Eu não posso priorizar um bairro que tem um menor ou maior nível socioeconômico, né? Que tem indústria ou que não tem indústria. Eu preciso entender o panorama geral. É claro que a gente não consegue entrevistar os 170 mil adultos que residem em Criciúma. Isso é impossível. Por isso a gente faz uma amostra, mas a gente tem um cuidado metodológico, um rigor metodológico muito grande para, de fato, poder representar Criciúma e poder representar Rio Grande. Então, por isso que nessas duas cidades nós estudamos mais de 2.100 pessoas para poder representar elas. Esses dados que o professor apresentou aí, eles se referem à soma das duas cidades ou separou? Isso, 2.170 são nas duas cidades. Em Criciúma são 863 pessoas que foram entrevistadas, em cerca de 600 domicílios que nós visitamos. Mas esse dado é semelhante para Criciúma também, se for separar? Perfeito. Isso foi até surpreendente, Denis, que como a gente estava falando no início, né, cidades com semelhanças e diferenças, e os resultados foram muito similares. O impacto da pandemia na saúde mental foi muito similar. Então essa é uma outra conclusão. Uma outra conclusão. Cidades distantes, né, e com impacto semelhante. Distantes, com questões sociodemográficas aí bem distintas, alguns pontos importantes, especialmente a questão de renda, né, e o impacto foi muito similar. Muito similar. A mesma coisa nessa questão de diminuição de atividade física, do peso e também na questão da saúde mental. Olha só. O professor vai continuar conosco. Eu estou conversando com o professor Antônio Augusto Schaeffer, nosso epidemiologista, professor doutor do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Unesc. Ele faz essa pesquisa junto com a professora Fernanda de Oliveira Meller, aqui pela Unesc, o professor Samuel de Carvalho Dumit, pela FURG, a Universidade de Rio Grande. Nós vamos continuar nesse assunto em seguida. Tem mais para compartilhar com você dessas conclusões importantes sobre os impactos, você que está nos assistindo aí, sobre os impactos da pandemia de Covid-19 na saúde mental da população.
Mas agora a gente dá um tempo nesse assunto e vamos até a redação da Ecocria, da Escola de Comunicação Criativa da Unesc. A Maga Estopassoli está conosco e vai falar sobre... Tivemos há poucos dias o Dia do Professor, né? E a Unesc fez uma intensa programação de homenagem aos nossos professores. Conta aí, Maga. No dia 15 de outubro, Dia dos Professores, a Unesc não deixou de prestar a sua homenagem aos mestres. Diante de um dos momentos mais desafiadores da sua trajetória, o drive-thru foi uma maneira encontrada pela universidade para expressar toda a sua gratidão e parabenizar o corpo docente. Cada professor que chegava à universidade era recebido com aplausos, nada mais justo, né? Eles também receberam uma camiseta alusiva à data e uma carta escrita pela reitora Luciane Bisoyin Sereta e pela professora doutora Aurélia Regina de Souza Honorato, coordenadora dos cursos de Artes Visuais, Bacharelado e Licenciatura e Bacharelado em Teatro. A data teve ainda uma programação super especial no campus e o dia foi marcado por muita emoção, viu, Denis? Um merecido reconhecimento aos professores por tudo que significam na nossa vida. E eu vou aproveitar aqui, mesmo já tendo passado a data, né? Quero aproveitar esse espaço aqui para também fazer a minha homenagem a todos os professores, também aos professores da Ecocria, Escola de Comunicação Criativa aqui da Unesc, e claro, você, Denis, professor da nossa escola, né? Professor da Ecocria. O nosso carinho e agradecimento sempre. Obrigado, viu, Maga? Essa e outras notícias você confere lá no unesc.net/agcom, que é o site onde estão postadas as notícias geradas pela equipe de jornalistas da Agência de Comunicação da nossa universidade. Vamos fazer um intervalo, é rapidinho, na volta eu converso mais com o professor Antônio Augusto Schaeffer, pesquisa mental Covid, conclusões, o que vem por aí, perspectivas, né, mais dados da pesquisa. Não saia daí, já voltamos. É hora de recomeçar. A Unesc está com matrículas abertas para os cursos de graduação com início neste semestre. Tudo na Unesc foi pensado para o estudante viver o melhor da experiência acadêmica. Um lindo campus amplo e arejado, salas adaptadas com tecnologia inovadora e toda a universidade alinhada com os melhores protocolos de biossegurança. Nossa universidade também investiu em alta tecnologia, com novos formatos e flexibilidade no modelo pedagógico. O estudante tem a possibilidade de assistir a aula no conforto da sua casa, mas com a interatividade do presencial. A Unesc também está com propostas acessíveis e flexíveis para você realizar o sonho de estudar em uma grande universidade. A hora é agora. Matricule-se já. Faça a diferença e venha para a Unesc, formação que o mercado de trabalho reconhece. Conheça os cursos e as propostas. Ligue 99915-0433. Unesc, a nossa universidade. A vida profissional nos traz novos desafios a cada dia. Avance na sua carreira com a pós da Unesc. Mais de 50 opções de cursos com conceito máximo no MEC. Desenvolva suas habilidades, aumente seu network, participe de aulas dinâmicas com professores de alto nível e potencialize sua atuação profissional. Faça a pós-graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Chama no WhatsApp 99915-0433. Estamos de volta com o Nossa Unesc, o programa da nossa Universidade Comunitária. Hoje o assunto é pesquisa aqui e, para tanto, recebemos o professor Antônio Augusto Schaeffer, epidemiologista, professor doutor, programa de pós-graduação em saúde coletiva aqui da nossa universidade. Estamos falando sobre essa pesquisa mental Covid, que levanta dados importantes sobre a pandemia de Covid-19 e a sua influência na saúde mental da população. Bem, nós já trouxemos, né, professor, alguns dados no bloco anterior, importantes, relevantes, numéricos, que indicam algumas dessas consequências, mas vamos lá. O fato da pessoa ter tido ou não Covid, isso influenciou ou não influenciou na saúde mental dessa pessoa? Esse é um ponto importante, Denis, porque foi um resultado surpreendente para nós, pesquisadores, e tivemos o mesmo padrão em Criciúma e em Rio Grande, o mesmo. Então, uma das perguntas que a gente fazia no questionário é se a pessoa já havia sido diagnosticada com a Covid, né? Então nós tínhamos lá pessoas que haviam sido, pessoas que não haviam sido diagnosticadas, e não houve diferença nesses dois grupos. Não houve assim, pessoas que tinham tido a Covid tinham um pior cenário, pior desfechos em saúde mental.
não foi o fato de tu ter ou não. E o que nós encontramos foi, assim, alguns grupos que foram mais comprometidos ao longo dessa pandemia. E isso eu acho que é importante a gente destacar para que todos estejam cientes, assim. Então, pessoas que fizeram um distanciamento total, assim, né, muito rígido. Pessoas que buscavam informação inúmeras vezes durante o dia, o que a gente chama de infodemia, né? Ficavam lendo, buscando, ouvindo, não que não é importante se informar, pelo contrário, mas não conseguiam sair daquele assunto, somente pandemia, né? Coronavírus e tudo mais. E aquelas pessoas que tinham muito medo ou preocupação com a pandemia foram pessoas que estão sofrendo mais, pessoas que têm maior nível de estresse, pessoas que têm uma maior frequência de sintomas depressivos, né? Até mesmo maior frequência de ideação suicida. Então, isso eu acho que é importante a gente destacar, porque às vezes as pessoas podem imaginar, não, meu familiar lá, ele não teve a Covid, então, né, claro que a gente sabe que todo mundo foi influenciado, mas lá não teve. Mas mesmo assim, essa pessoa pode não ter tido, mas como ela lidou com a pandemia, isso é uma questão importante, né, porque a gente sabe que tem pessoas que ainda estão muito isoladas dos seus familiares, dos seus entes queridos, né, então a gente precisa olhar para essas pessoas com muita atenção. Olha só, quando a gente fala aqui na ideação suicida, como é que vocês chegam nessa constatação na pesquisa? Isso é perguntado claramente? Isso é subjetivamente apontado ali? Como é que é? Isso não, são questionários validados, que a gente diz, né? Questionários que já foram feitos por outros pesquisadores, utilizados em outras pesquisas que a gente utiliza ali. Então não é uma pergunta assim direta, né? Mas são questionários que a gente faz uma série de perguntas e aí, de acordo com essas respostas, a gente tem escalas lá que mostram se tem, né, sintomas depressivos, se tem uma ideação suicida. Então não é uma pergunta direta, né? Mas são várias perguntas que a gente faz para identificar como aquele indivíduo está se sentindo, quais são, como é que está a saúde mental dele. Uhum. Teve alguma faixa de idade entre jovem, adulto, idoso, enfim, que tenha chamado mais atenção nesses dados mais preocupantes, professor? Dos idosos os idosos é uma faixa etária assim, que a gente se preocupa, né? Porque são pessoas que estavam mais nesse grupo aí que a gente acabou de mencionar, né? De pessoas que foram mais influenciadas pela pandemia. Uhum. Então, eu acho que essas questões são importantes, até mesmo, né, a gente usa tanta tecnologia, aqui estamos, né, rodeado de tecnologia, e muitas vezes tem pessoas que ainda não estão nesse grupo, assim, né, para se aproximar, né, isso eu acho uma questão importante, assim, a gente, enquanto professor, pesquisador, teve que se apropriar de uma série de tecnologias, e eu acho que ela está aí para colaborar, inclusive com isso, com esses grupos populacionais que ficaram um pouco mais afastados, né, muitas vezes ainda há um receio de um contato físico maior e de uma interação maior, mas que a gente use essa tecnologia, especialmente para esse grupo assim, de pessoas mais idosas, né, que de fato já ficaram mais em casa desde o início, para que a gente quebre um pouquinho esse ciclo aí, desse medo, essa preocupação. Porque a tecnologia acaba, querendo ou não, infelizmente, sendo um agente que colabora com isso, né? Porque há pouco o professor falava da infodemia, né? A pessoa está ali se informando, a pessoa está ali na rede social recebendo tudo que é tipo de notícia, recebendo fake news, enfim, passando aquilo adiante. Então isso acaba potencializando problemas de saúde mental, porque a pessoa vai se munir daquilo ali de uma forma que não acontecia há alguns anos, né, professor? Perfeito, Denis. Justamente, ela tem o lado bom, né, claramente, mas tem esse lado também. E a gente foi bombardeado por notícias, né? Por notícias importantes, relevantes, de fontes confiáveis, né? Só delas a gente já estava o dia inteiro, bastava ligar a TV ou o rádio, a gente ouviria falar o dia inteiro sobre isso. E além disso aí, né, redes sociais com muita informação, fazendo um desserviço para a saúde, né? Trazendo esse medo e preocupação que a gente fala, talvez muitas vezes ocasionado por fake news, né? Por notícias que não tinham nenhum fundo de verdade ou não era proveniente de algo científico, né? E aí dificultando ainda mais, porque né, se a gente pensar, é difícil a gente filtrar, né, Denis, considerando assim a população como um todo, né, e os caras conseguem maquiar ali uma notícia, fazem uma letra bonita, uma fonte bonita, e eu sei lá em casa, meus pais têm mais de 70 anos e é difícil muitas vezes eles filtrar, né, eles publicam umas coisas, eu vou lá e brigo com a minha mãe, né, que ela tá compartilhando, porque eles não têm o conhecimento para conseguir filtrar. Então, a tecnologia, as redes sociais têm um potencial enorme, muito bom, né, que a gente está explorando, né,
mas tem um outro lado que a gente tem que estar muito atento, porque leva uma sobrecarga muito grande da saúde mental das pessoas. Não tem dúvida. Professor, o que vai se fazer com os resultados quando estiver concluída a pesquisa? Qual é o objetivo final dela? Então, a gente já deu esse retorno assim, né, para a comunidade, para os órgãos competentes desde do início aí, e a gente está trabalhando em inúmeras publicações científicas, né, Denis? Porque a gente sabe que é a partir dessas publicações científicas que o conhecimento vai se ampliando, mudando, vai se renovando, né? Então a gente precisa produzir artigos científicos por aí toda a comunidade científica nacional e internacional poder ler, debater, e a gente está ampliando. Então a gente vem trabalhando intensamente nisso, né? Já temos algumas publicações aceitas e estamos trabalhando, né, com outros professores do programa de saúde coletiva, né? E com alunos também, mestrandos nossos. Então estamos trabalhando nessa questão muito forte da questão científica. E a gente fica sempre à disposição e a gente tem um contato direto aí com a Secretaria Municipal de Saúde e também com o pessoal da Vigilância, para que a gente possa estar sempre trazendo essas informações e agregando para as ações que são realizadas na atenção básica, né, na saúde pública do município. Perfeito. E por fim, né, gente, acho que uma conclusão que fica é que, infelizmente, nós teremos consequências ainda a médio e longo prazo, né, professor? Acho que isso está claro, né? Tá, não temos a menor dúvida, né, Denis? Nós estamos bastante preocupados com isso, né, assim, na repercussão que nós vamos ter e das condições que nós precisaremos ter para atender essa demanda aí, que, como a gente falou, não é só questão de saúde mental, mas também da saúde física aí das pessoas, que nos preocupa bastante. Verdade. Então tá, gente, essa foi a ideia hoje, né? Falar um pouco dessa repercussão a partir de um estudo científico que tem a participação da Unesc aqui e da FURG lá em Rio Grande. Professor, muito obrigado pela presença aqui, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição, nosso mestrado em saúde coletiva aí, que faz um trabalho muito grande aí, já que pertence a uma universidade comunitária, né? Então a gente tem essa preocupação sempre de dar o retorno, a gente fica sempre à disposição. Muito bom. Hoje conversamos com o professor Antônio Augusto Schaeffer, epidemiologista, professor do programa de pós-graduação em saúde coletiva da Unesc, e falamos da pesquisa mental Covid e das repercussões da Covid-19 na saúde mental da população. Cuide-se, hein? Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau!